Oi, gente. Sabe a pose que esse pessoal da extrema-direita, especialmente o pessoal da família Bolsonaro, tem de que são corajosos? Bem, é pura pose. O Flávio Bolsonaro cancelou uma entrevista após a Polícia Federal revelar o novo caso de joia de Bolsonaro. Fugiu. É o fujão, né? Provavelmente estava se borrando todo de medo de ser confrontado com isso e não saber o que dizer. Ou até mais do que isso, de dizer alguma bobagem que vai se autoincriminar. Deve ter sido, inclusive, orientado pelos advogados do Bolsonaro a não ir na entrevista, porque era capaz de dizer alguma coisa que incriminasse a família, né? Aliás, eles dizerem bobagens que se autoincriminam é uma constante nesse pessoal. E eu sei que a esquerda e o pessoal do campo democrático está perdendo a esperança desse pessoal ser punido, mas eu vou mostrar para vocês algumas reportagens que indicam por que a gente deve achar que eles estão com medo de punição. Porque se eles não tivessem medo de punição, eles não estariam propondo um projeto de lei que vai exigir anistia para Bolsonaro para apoiar candidatos à presidência da Câmara e do Senado. Esse projeto de lei, a existência de um projeto de lei e a movimentação nos bastidores, pressionando o sucessor do Arthur Lira a apoiar a anistia, indica que eles têm medo da condenação do Bolsonaro de uma prisão e querem, pela via legislativa, salvar o Bolsonaro. É lógico que isso aqui é um absurdo e precisa ser derrotado urgentemente. E a esquerda e o campo democrático têm que se mobilizar, e nós temos que nos mobilizar nas redes. Vocês precisam compartilhar vídeos como esse para a mobilização acontecer e impedir que isso daqui se materialize, né? Sobre o caso das joias, a Polícia Federal descobriu um vídeo com uma nova joia negociada por emissários de Bolsonaro. Suspeitos que a joia tenha sido um presente recebido por Bolsonaro durante o mandato como presidente da República, né? Aqui a Polícia Federal descobre nova venda de joia quer dizer, não seria de Bolsonaro, né? Mas ele teria encaminhado essa venda, né? E prorroga o inquérito. Inclusive, a Polícia Federal entende que essa descoberta torna a investigação ainda mais robusta. Mas vamos falar do fujão, daquele que se pinta de corajoso, mas é muito longe disso, né? Que é o Flávio, né? O senador Flávio Bolsonaro cancelou a entrevista que concederia ao vivo ao UOL nessa terça-feira, logo após a Polícia Federal revelar que encontrou indícios de mais uma joia recebida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro teria sido negociado nos Estados Unidos. Esse novo elemento reforça suspeitas contra Bolsonaro e robustece ainda mais a investigação na avaliação da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal entende que essa prova de que mais uma joia, né, praticamente coloca ponto final nessa investigação. Assim, a investigação está, e é por isso que o desespero deles é tão grande, e tem o projeto de lei para anistiar. É importante entender que esse projeto de lei busca anistiar não apenas o Bolsonaro, mas busca anistiar o Bolsonaro, os golpistas do 8 de janeiro e todos os outros, e inclusive os financiadores do golpismo. É um absurdo esse projeto de lei, ele precisa ser derrotado, mas ele está sendo empurrado não apenas para salvar a pele do Bolsonaro pela extrema-direita no Congresso, mas ele está sendo empurrado porque os financiadores do golpismo, que são peixes grandes do grande capital, empresários ricos, estão empurrando isso aí porque eles também estão com medo de ser presos. Porque a investigação está chegando neles. E eles não têm certeza se vai dar pizza ou não, então estão se mobilizando para isso. Agora, eu entendo a esquerda e o campo democrático tá achando que vai dar pizza para Bolsonaro. São vários os motivos. A história do Brasil de gente da extrema-direita e da classe dominante nunca ser punido, né? É a história nossa. Então, o passado nosso informa que provavelmente nada iria acontecer. Além disso, além desse passado, a demora do judiciário, né? Nós estamos denunciando esses crimes do Bolsonaro tem anos e até hoje muito pouca mobilização aconteceu. Bolsonaro nem na tornozeleira eletrônica está ainda, embora existam indícios que ele possa ser colocado na tornozeleira eletrônica em breve, mas isso ainda não aconteceu. Então essa demora toda faz o campo democrático e as pessoas de esquerda ficarem descrentes, o que é compreensível. Eu entendo vocês. Essa descrença faz todo sentido. E o histórico brasileiro das coisas darem pizza quando não é
uma pessoa da classe trabalhadora, mas quando é alguém da classe dominante. Quando é da classe trabalhadora, a gente sabe como é. A justiça é rápida, não é? E em geral, não só rápida, mas quando é da classe trabalhadora, até injustiças acontecem no Brasil, não é? Vulgo certos processos aí extremamente nebulosos, como os da Lava Jato, que perseguiram figuras do PT enquanto passavam a mão em cima da cabeça de muita gente do PSDB, né? Mas, enfim, todo mundo lembra daquela história, né? E, então, todos esses fatores levam as pessoas do campo democrático a não acreditarem na prisão do Bolsonaro, e por isso essa descrença, essa falta de fé no judiciário é totalmente compreensível. E, em certo sentido, eu compartilho. Mas essa articulação para um projeto de lei desse tipo aqui mostra que eles estão com medo. Mostra que eles não têm certeza se vai dar pizza. Eles acreditam que o Supremo, por causa do Supremo ter sido uma das instituições que foi ameaçada pelo golpismo, eles acham que eles têm um certo temor que essas pessoas, os financiadores do golpismo e o próprio Bolsonaro, sejam punidos. E aí estão se articulando. Então, existe uma chance desse pessoal ser punido, e nós temos que pressionar nessa direção, e nós temos que pressionar que essa PL seja derrotada, que esse projeto de lei da anistia seja derrotado. É muito importante que vocês compartilhem vídeos como esse que denunciam isso. A entrevista com Flávio Bolsonaro aconteceria no estúdio da UOL e tal, havia sido acertada com o próprio senador e confirmada pela assessoria, mas foi cancelada assim abruptamente, porque ele é um fujão, porque ele estava com medo de dizer alguma bobagem e se autoincriminar, né? Se autoincriminar. Até o momento ele não enviou uma justificativa, mas a justificativa a gente sabe. Medo, pânico, no horário da entrevista. Porém, a assessoria informou que Flávio teve um imprevisto, sem mais detalhes. Eu sei qual foi o imprevisto, né? É o fato dele ser perguntado sobre as novas provas sobre o ladrão de joias, né? E ele não ter uma boa resposta a dar, dizer alguma bobagem e incriminar ainda mais o pai, né? E os outros familiares envolvidos no golpismo. O cerco está se fechando em torno da família Bolsonaro, né? E aí, com cada vez mais provas, eu vou deixar inclusive as reportagens que trazem os detalhes sobre esse novo vídeo que traz provas sobre o ladrão de joias no comentário fixado. É importante para a democracia brasileira não só que os Bolsonaros sejam punidos, mas os financiadores do golpismo. Pessoal, vários do 8 de janeiro já foram presos, né? Aqueles golpistas que foram lá invadir a Praça dos Três Poderes. Mas é bom lembrar que aquele pessoal estava lá e tinha gente por trás deles. Gente covarde, que não tem coragem de ir para a linha de frente para ser preso, mas que coloca dinheiro no golpismo. E gostaria muito que o golpismo fosse vitorioso, para depois conseguir com o governo aliado a eles benesses do Estado. Porque é assim que esse setor do empresariado eles financiam os seus aliados políticos, e aí quando seus aliados políticos tomam o poder, eles se beneficiam do Estado. Eles gritam Estado mínimo para os pobres, para os outros. Porque para eles e para o lucro deles é Estado máximo. E é muito importante que a gente se lembre sempre disso. E por isso devemos exigir, como uma questão da nossa democracia, da nossa república, que eles sejam punidos. E que um projeto de lei como esse, que está sendo articulado pela extrema-direita em parceria lá com Arthur Lira e tentando pressionar também, tentando unir o Pacheco nessa jogada, e os futuros presidentes da Câmara e presidente do Senado, seja derrotado. Porque se esse pessoal conseguir anistiar o Bolsonaro com essa manobra, esse vai ser um dos maiores vexames da República Brasileira, da democracia brasileira em história recente. Seria um terrível vexame. E nós temos que fazer de tudo para denunciar isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro ou apoiador, ou faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.